Qual a diferença entre induto e comutação? Esses são dois institutos que vão salvar a vida do seu cliente no âmbito da execução penal, pois um pode extinguir a sua pena e o outro pode diminuir. Se você não me conhece, eu sou Fernanda Cruz, advogada criminalista. Hoje eu atuo quase que exclusivamente em execução penal. O meu objetivo com esses vídeos é ajudar você na sua caminhada da advocacia, fechar mais contratos e atuar com segurança. Então, mesmo que você esteja começando agora, ou se você já atua há um tempo, o meu conteúdo ele serve para você. Bom, um dos principais direitos que a gente tem que conferir ao analisar um processo no âmbito da execução penal é justamente o indulto e a comutação. E a gente não estuda isso na faculdade, então a gente não tem a menor noção de como pedir isso, quais são os requisitos, e eu digo mais, o indulto e a comutação, eles não estão na nossa lei de execução penal, que é a nossa principal legislação nessa área. O indulto e a comutação são dois direitos que são concedidos pelo presidente da República, então eles são estipulados por meio de decretos. Então, em cada ano, é liberado um decreto do indulto, é liberado um decreto da comutação, e você precisa se atentar a isso. O meu objetivo aqui nesse vídeo é te ensinar a diferença desses dois institutos, te explicar como que você consegue olhar, verificar se o seu cliente preenche os requisitos e, no final, conseguir fechar mais contratos. Sem dúvida, sempre que eu vou atender um cliente que ele está custodiado, privado de liberdade, uma das primeiras perguntas que eles me fazem é: doutor, eu tenho direito à comutação? Doutor, eu tenho direito ao indulto? Eu quero. E eles não sabem certinho quais são os requisitos, se a gente pode ou não pode pedir, então você tem que estar preparado, preparada para esse tipo de questionamento. Basicamente, para que você entenda de uma forma bem simples, a comutação ela é estipulada então pelo presidente da República, e se o seu cliente preenche os requisitos, nós conseguimos aqui reduzir a pena dele que foi imposta na condenação. Então, ele preencheu os requisitos e aí tem a fração certinha que ele tem que cumprir de pena, e em contrapartida, a sua pena ela pode ser reduzida. Já o indulto, ele extingue a pena do seu cliente. Então, se ele preencheu todos os requisitos, some, a pena dele é perdoada. Então, essa é a diferença, né? Muitos chamam na doutrina, na jurisprudência, na prática, que o indulto é o perdão total e a comutação seria aí o indulto parcial, né? Que é o perdão parcial. Explicado isso também, eu preciso te falar que, geralmente, o indulto e a comutação, elas são estipuladas pelo presidente da República bem na época do Natal, que é por isso que a gente chama de indulto natalino, né? Então, geralmente, 24 de dezembro de cada ano, a gente fica esperando o presidente da República liberar o decreto para saber quais são os requisitos, quem será contemplado e também se tem o indulto e a comutação. A última vez que nós tivemos comutação no país foi no ano de 2017. De lá para cá, nenhum presidente estipulou, decretou a comutação. Nós tivemos apenas o indulto de lá para cá. O indulto sempre teve, mas a comutação nós conseguimos só até 2017, certo? E aí, a partir de então, nós tivemos só o indulto. Nos 4 anos que o Bolsonaro, nosso antigo presidente, ficou no poder, desses 4 anos, 3 dos decretos, eles não beneficiaram aí parte dos nossos clientes. Eu posso falar que beneficiou aí, geralmente, os policiais militares e os agentes da segurança pública. Quem não atua para esse perfil de cliente, o decreto, bem dizer, não beneficiou em nada. Exceto o último decreto que nós tivemos em 2022, que beneficiou o cliente comum, que é a maioria dos clientes da execução penal. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar a tela com você e eu vou te mostrar um pouquinho do decreto de 2017 para você entender em que termos a comutação é estipulada, e vou te mostrar também um decreto de indulto para você entender também quais são os requisitos. A execução penal nos possibilita aqui de trabalhar de uma forma mais segura, porque é só você olhar o decreto e verificar se o seu cliente preenche ou não os requisitos, ou ele preenche os requisitos ou ele não preenche. Não tem essa de, preencheu o requisito, mas não leva, não ganha. Não é assim. Então, aqui na execução, a gente tem uma liberdade maior para poder atuar. Imagina só uma pessoa que foi presa, condenada, e aí você chega para ela também com uma nova possibilidade. Você já foi condenado, condenada, mas eu consigo reduzir a sua pena mesmo após a condenação. Eu consigo aqui extinguir a sua pena. Você vai ter a sua pena perdoada. E só o advogado que realmente domina isso, que entende a diferença entre comutação e indulto, consegue oferecer isso para o cliente e consegue fechar mais contratos. Então, essa aula é extremamente importante se você quer aprender. Primeiro, porque todo cliente de execução penal que você vai atender vai perguntar se cabe para ele o indulto e a comutação. E segundo, você tem que saber oferecer os serviços no âmbito. Isso você só consegue oferecer
conhecendo dos direitos. Então, vou abrir aqui agora o decreto de 2017 para que você possa entender aqui como é que funciona, como é que é estipulado isso. Bom, vou compartilhar aqui a tela para poder facilitar o seu aprendizado e aí você vai entender melhor o que eu estou querendo te ensinar. O primeiro decreto, então, que nós vamos abrir aqui, ó, é o decreto 9.426, de 21 de dezembro de 2017. Concede o indulto e a comutação. Então, aqui na capa estampado, a gente consegue observar o quê? Que esse decreto de 2017, realmente, o presidente, ele concedeu tanto o indulto quanto a comutação para o seu cliente. Então, se a gente descer aqui também, a gente consegue observar quem foi o presidente que concedeu. Então, ó, Michel Temer, 21 de dezembro de 2017. É por isso que eu falei que geralmente o decreto ele é estipulado próximo ao Natal. Então, aqui não tem erro, pessoal. Tem vários artigos aqui, dispositivos, é só você verificar se o seu cliente preenche ou não o requisito. Então, veja, ó, o indulto coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que até 25 de dezembro de 2017 tenham cumprido. Veja, hoje, Fernanda, junho de 2023, eu consigo verificar se o meu cliente preenche os requisitos do decreto de 2017? Consegue. Se nesse ano ele já tinha processo, ele já tinha condenação, já ficou preso, você consegue verificar se ele preenche os requisitos. Só que os requisitos têm que ter sido cumpridos pelo seu cliente até 25 de dezembro de 2017. Então, hoje eu posso postular retroativo um decreto desse, mas eu preciso verificar se ele preencheu os requisitos até 25 de dezembro de 2017. Então, para receber um indulto aqui coletivo, que é o perdão da pena, a pessoa tem que ter cumprido 1/5 da pena se primário e 1/3 se reincidente nos crimes sem ameaça ou violência. Então, se cumprir 1/5 da pena sendo primário nos crimes sem violência até 25 de dezembro de 2017, recebe um indulto, é o perdão. Aqui eu trago um exemplo de um furto, por exemplo. Tem que ter cumprido 1/3 se primário e metade se reincidente nos crimes com ameaça ou violência. Metade da pena se primária e 2/3 se reincidente nos crimes com ameaça e violência. Então, aqui nesse primeiro artigo, vai dando todos os requisitos, as frações que o seu cliente tem que cumprir para poder receber o indulto. Então, a lei é clara, o decreto é claro, é só você olhar e perceber se o seu cliente preenche os requisitos e aí você vai marcando se ele preenche ou não. Ah, não preenche, ele não cumpriu 1/5 da pena, então você já risca. Ele não pode receber o indulto porque ele não cumpriu 1/5 da pena. Fazendo essa análise sistêmica, artigo por artigo do dispositivo, você consegue explicar para o cliente se ele preenche ou não os requisitos do decreto. Vamos lá mais além. Vou mostrar aqui para vocês a outra parte, ó. Deixa eu compartilhar a tela. E aí aqui agora também, que eu quero mostrar, que também é muito importante, é a questão da comutação. Então, aqui eu consigo te mostrar a respeito da comutação. Aqui, como que a gente consegue avaliar os requisitos da comutação? Então, nesse primeiro artigo aqui, a gente tem a questão do indulto. Aqui no artigo 2º fala que esse tempo que precisa cumprir será reduzido para pessoas gestantes, com idade ou igual ou superior a 70 anos, que tenha filho até 14 anos, que tenha neto. Então, você tem que ver se o seu cliente também preenche aqui os requisitos do quadro de pessoas e situações que pode reduzir o tempo que ele tem que ter cumprido para receber o indulto, tá? Aí aqui também fala que tanto que reduz. No artigo 3º, que também é muito importante, fala que o indulto e a comutação não será concedido para quem cometeu tortura, terrorismo, tráfico hediondo, com violência e ameaça contra militares. E aí você precisa ver o quadro de pessoas também que não vai receber o indulto e a comutação mesmo tendo preenchido os requisitos. Enfim, aqui fala do indulto às pessoas mulheres, presas nacionais e estrangeiras no artigo 5º. No artigo 6º fala que o indulto será concedido também para quem foi submetido à medida de segurança. E o artigo 7º fala da comutação. A comutação da pena, ela é feita o quê? O perdão é da pena remanescente. Então, a gente precisa ver qual que é a pena restante do cliente em 25 de dezembro de 2017 e ele vai receber a redução sobre a pena remanescente, ou seja, o que falta para ele cumprir até 25 de dezembro de 2017. E aí que fala, ó, vai receber o perdão em 1/3 se for primário e que até 25 de dezembro de 2017 tenha cumprido 1/4 da pena.
vai receber aí o perdão de 1/4 se reincidente que até 25 de dezembro de 2017 tenha cumprido 1/3 da pena. Então, basicamente é isso, gente. É só você pegar e olhar quais são os requisitos aí do decreto. Eu vou preparar depois uma aula muito especial e importante, exclusivamente tratando do último decreto que nós tivemos do Jair Bolsonaro, que foi no ano de 2022. E esse decreto ele é espetacular, porque ele preenche aí os requisitos e contempla vários dos nossos clientes no âmbito da execução penal. Então, continue me acompanhando por aqui para você não perder nenhum conteúdo. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário. E eu também quero te convidar, porque do dia 10 ao dia 16 de julho vai acontecer um grande evento, Segredo por Trás da Advocacia Criminal. E nesse evento eu vou te ensinar um passo a passo para você dominar a execução penal, fechar mais contratos e ter segurança para atuar. O evento é totalmente gratuito, é só você clicar no link que está disponível aqui na descrição e se cadastrar. Eu vou te lembrar, do dia 10 ao dia 16 de julho, é só clicar no link que está disponível aqui e fazer a sua inscrição. Eu te espero lá e continue me acompanhando para você receber os próximos conteúdos.